Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Matheus e esse é o canal Palestrinos FC. Saiu uma live agora da UOL e também saiu um corte que diz o seguinte: Palmeiras, Giai vai sair? Lateral desperta interesse de gigante europeu. Quem será esse clube que está com interesse no lateral, hein? É o que a gente vai descobrir junto. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bora lá. Vocês, eu não sei se o Giai vai sair do Palmeiras. O que eu posso dizer é que ele é bonito pra caramba. Eu vi ele lá no Paraguai de perto. Ô, homem bonito, rapaz! Fala aí, Latif, que história é essa? Não vai sair, Ô vai? Massini, ele é bonito, mas quem acompanhou a exclusiva que o Giai deu pro UOL, comigo do lado, ficou muito mais bonito. Abrilhantou muito mais. Ai, 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 ai. Tô mentindo? Tô mentindo? Não tá, não. Eu sou teu amigo. Vai. Pois é, Massa. Dias antes da exclusiva com o Giai, na sexta-feira passada, o Tuto Mercato Web publicou que a Roma tá de olho no Giai. O interesse do futebol europeu no Giai não é uma novidade, né? Tudo bem que quando ele chegou no Palmeiras, muita gente não gostou, reclamou, disse que não vale os 40 milhões, mas o Palmeiras, vamos dizer, venceu o Atlético de Madrid, que também queria levar o Giai. Então, o Palmeiras sempre soube que se o Giai engrenasse, tivesse bons jogos, ele iria atrair o interesse do futebol europeu. Porque o Giai tem só 21 anos, ele foi capitão na seleção de base da Argentina, no sub-15, 17 e 20. Então, é um jogador muito importante. E o Palmeiras está bem tranquilo em relação a isso. Eu perguntei para o próprio Giai, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, e aí, Giai, estão começando a falar que você interessa a Roma, como é que você está se sentindo? Ele falou, não, eu não penso em nada disso, o Giai tem um contrato extenso com o Palmeiras, né? O Palmeiras fez um contrato longo de 5 temporadas porque sabia que o Giai vindo para o Palmeiras poderia se gerar esse interesse, e ele falou que não, está focado, que tem um Mundial pela frente, que é uma competição muito importante, e é sempre bom pontuar que o Palmeiras tem uma política muito clara para os jogadores que são pilares do time, né? E a gente sabe que o Giai se tornou um jogador importante e tem outros atletas que podem sair depois do Super Mundial, né? Vai perder o Estevão, vai perder o Rios, então não. O Rios, né, o que a gente espera, porque a gente já cansou de falar aqui inúmeras vezes que é um nome muito badalado, de seleção colombiana, muito importante. Então, acho pouco provável que o Giai também entre nessa mini barca, viu, Massini? Lavieri, o Giai não dá para sair agora, né, querido? Não, definitivamente não dá. É um jogador que realmente engatou, né? Depois de um ano bem mais ou menos, para não falar um ano ruim. E o Palmeiras tem o Mike e o Marcos Rocha, que eles vivem com alguns problemas no sentido físico nessas últimas temporadas. São os dois jogadores que eu até imagino que o Palmeiras não planeje renovar com eles, porque são jogadores que já estão no fim da carreira deles. E o Giai é muito importante hoje no momento. Basta lembrar também que, tem até as alternativas com o Giai em campo, chegou até a ter o Fux pela direita para poder dar uma aliviada por ali no setor, porque o Palmeiras estava tentando entender o que acontecia por aquele lado. O que não dá para dizer conforta, mas uma alternativa legal é que o Gilberto na base é uma boa revelação. Acho que não dá pra gente cravar que ele vai aguentar o ritmo dos profissionais, que ele vai chegar e vai pôr a camisa e não vai sentir nada. A gente já viu e tá cansado de ver nos últimos anos como os garotos às vezes demoram a se adaptar ou demoram a responder depois de serem destaques na base, mas o Gilberto é um jogador que tem ido bem, que pode receber oportunidades, e eu tenho a impressão que essa questão da Roma foi muito mais uma consulta, muito mais uma sondagem do que algo mais firme, até porque a Roma tá com bastante opção para esse setor do campo. No meio do ano ainda pode ser claro que tenha uma reformulação, mas acho que esse momento aqui, maio, final de abril, maio, até o final de maio agora, os empresários eles são muito consultados para que os clubes comecem a fazer o planejamento, lembrando que os europeus fazem a sua janela mais forte no meio do ano. Uma coisa é fato, se vier uma proposta muito importante,
uma proposta muito alta, tenho certeza que o Palmeiras não vai negociar antes do Mundial. Então o Palmeiras teria pelo menos algum tempo para se programar e também ir à janela para tentar uma reposição. Então acho que no momento não precisa ter desespero para esse caso do Giai. Zé, concordo com você. Agora quero perguntar do Piquerez. Peraí, segura aí. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, eu concordo, mas jogou bem o segundo. Concordo também, com tudo em todo lugar, era Palmeiras joga mal. Palmeiras joga mal e papa 3 pontos. Deve ser assim as manchetes daqui para frente. Certo? Vamos que vamos, olha, 1.627 pessoas conosco. E o Piquerez, hein? Me preocupa o Piquerez. O contrato dele vence quando? Que é outro, né? Bonitão também. A Ana de Armas deu aquela olhadinha para ele, né? Precisa avisar o Piquerez que já era. Tony Cruz tá lá na fita, né? Fica aqui mesmo, né? No Palmeiras, hein, Lavieri? Como é que fica, hein? Bom, o Piquerez ele tem 24 anos, e isso significa 26 anos, desculpa. Eu tô olhando a data, é 24 de agosto. 26 anos. Isso significa que já não é uma idade que o principal mercado da Europa, contrata jogadores. É muito raro você ver times principais da Europa contratarem jogadores de 26 anos. Isso significa que propostas que eventualmente cheguem aí pro Palmeiras não vão ser dos principais times. Eu tenho, e já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, e faz um tempo. O Piquerez já recebeu propostas e já quis deixar o Palmeiras há um tempo. Já conversou pessoalmente com a diretoria, com a Leila, com o Anderson e disse, agora eu quero ir. E aí o Palmeiras renovava, aumentava o salário, como foi a política dos últimos tempos. O que deu uma acalmada, obviamente, foi porque o Piquerez machucou, ficou um longo tempo afastado, e isso afasta o interesse, ainda mais quando o jogador já tem 25, 26 anos, como tem agora. Então é um jogador que eu vejo com um pouco mais de dificuldade de sair, mas a gente tem que saber que pode ter proposta de mercados alternativos que paguem uma grana razoável. Então pode ser mercado da Arábia, pode ser um segundo escalão da Europa, e aí o Palmeiras teria que tentar competir. O que eu sinceramente espero que ele não saia. Acho que o Palmeiras pode ficar um pouco mais seguro é que na atual circunstância, com os salários praticados no Brasil, o Palmeiras tem um salário muito competitivo com o plano B da Europa e dependendo de quem da Arábia Saudita também consegue competir. Fato é que o Piquerez já teve bastante vontade de sair, tem que ver se ele já diminuiu essa vontade de sair agora ou se ele continua com esse objetivo de jogar fora do Brasil. Ô, Massa, só para completar o assunto Piquerez, eu acho que a idade eu entendo, é um porém, só que o Piquerez tem dupla nacionalidade, né? Ele tem passaporte italiano, então ele não preenche uma vaga de extracomunitário para o futebol europeu. Então é uma vírgula aí nessa situação, porque o contrato dele vence no final do ano que vem. O colega já noticiaram que o Palmeiras tem a intenção de renovar, óbvio, né? O Palmeiras quer manter o Piquerez, só que vai ter que oferecer um projeto muito bom, né? Porque um exemplo muito positivo é o Gustavo Gomes, né? Que mesmo depois de inúmeras propostas, ele comentou que a última oferta que ele recebeu da Arábia era para ganhar 4, 5 vezes mais do que ele ganhava no Palmeiras, e ele decidiu ficar. Se o Piquerez fica, ele tem potencial para ser um dos maiores nomes da lateral esquerda do Palmeiras, né? Então também vai do jogador de querer consolidar o nome dele na história do clube, fazer parte, porque quem acompanha o pai do Piquerez, por exemplo, é palmeirense fanático. O cara assiste jogo com a torcida, quando ganha clássico ele zoa pra caramba. Então existe sim essa relação. E apesar dessa questão, o Palmeiras poderia, eu acho, né, que poderia fazer esse esforço maior, porque o Piquerez é muito importante e indiscutível, né? E sempre a gente toca naquela tecla. No futebol brasileiro, laterais são escassos, né? A gente vê muito argentinos, uruguaios, mas no Brasil em si, lateral é uma posição muito difícil. E o Palmeiras tendo um jogador igual o Piquerez, que já conhece, que se consolidou nos últimos anos, sem dúvida é uma manutenção muito importante. E tem um comentário do Rafael de Carvalho aqui,
que diz exatamente o que eu penso também. É a principal diferença entre titular e reserva do Palmeiras. Hoje a gente fala que o elenco do Palmeiras é muito equilibrado. Agora, se você sabe algumas das posições, tem o Estevão, que é titular absoluto, o Everton é titular absoluto e o Piquerez é titular absoluto. Na direita o Giai hoje é titular, mas daqui a pouco se o Marcos Rocha encaixa 2, 3 jogos bons, ou o Mike, eu acho que até o Mike virou mais ponta, mas enfim, você consegue ver o Gustavo Gomes revezando com o Murilo, com o Bruno Fux, com o Mikael quando ele voltar, o Evangelista com o Rios, o Veiga com o Maurício, com o Felipe Anderson, o Facundo com o Paulinho, o Vitor Roque com o Flaco. Agora, o Piquerez pro Vanderlan, a diferença é grande. Por incrível que pareça, porque eu sempre gostei muito do Vanderlan, tá? O Vanderlan, quando apareceu, ele apareceu muito bem. Mas ele deu uma queda, ele não correspondeu. Uns lapsos, né? Eu não sei se foi porque ele ficou decepcionado quando teve a proposta e o Palmeiras segurou. Tem muita coisa que mexe com o jogador, né? Então, a gente tem que ver. Mas, assim, hoje, dia 20 de maio, de 2025, 16h43, 596 likes, 1.712 pessoas assistindo no YouTube. Hoje a diferença Piquerez e Vanderlan é muito grande. Perfeito, meus caros. Concordo e assino embaixo. Eu também acho, eu lamento, porque eu já bati papos com o Vanderlan, o cara, puta, bem legal, gosta de cavalo, né? O sujeito que gosta de cavalo é boa pessoa. Ele tem cavalo lá na Bahia e tal, o menino do bem deu uma caída, né? Deu uma caída. Ano passado não foi bom e esse ano tá uma no cravo, outra na ferradura, né? Mas, bom, como esta live do Palmeiras tem a obrigação de antecipar fatos e fazer comentários, a tarja que sobe é a seguinte: quem joga contra o Ceará na Copa do Brasil? Eu tenho uma pista, algumas pistas, posso ajudá-los, se vocês quiserem, a minha humilde ajuda. Rafael Veiga, Maurício, Marcos Rocha, Vitor Roque, eu acho que Aníbal, acho que esses caras devem estar em campo na quinta-feira contra o Ceará. Não, Latif, quem é que vem de lá de dentro? Conta pra nós. Massa, esse jogo do Ceará, o Palmeiras, ele pensa um pouco nele como foi o jogo contra o Bolívar na semana passada, né? Onde conseguiu segurar muitos jogadores e dar ritmo a outros, né? Os laterais, o Marcos Rocha e o Mike tiveram minutos, o Veiga mesmo atuou, e, por exemplo, o Vitor Roque foi preservado no último jogo, né? Então, pode ser que ele apareça, pelo menos no primeiro tempo, jogue 45 minutos. E o Palmeiras também está preocupado com o jogo do final de semana, né? Porque pegar o Flamengo no Allianz Parque tem aquela mística de que as coisas não caminham bem no Allianz, então o Palmeiras tá de olho também nesse jogo, porque uma vitória sobre o Flamengo significa 7 pontos de frente para o Flamengo. E com 10 rodadas de Brasileirão, você imaginar uma diferença desse tamanho, ainda mais pensando no Mundial, que vai ter essa parada, é muito importante, né? Muito significativo, uma vantagem bem grande. O Maurício foi muito bem no final de semana, voltando a jogar como falso 9, né? Do lado do Flaco Lopes, então é um jogador que pode ganhar minutos. O Abel, a comissão do Abel gosta muito. E me impressiona muito a capacidade de finalização do Maurício, né? Ele parece que sabe muito bem onde está o gol, é importante. Então é isso mesmo, Massa. O Mikael ainda não, porque acabou de voltar, uma lesão chata no tornozelo. Eu vi que perguntaram sobre Bruno Rodrigues. De todo o elenco do Palmeiras, de todos os jogadores, o Bruno é o único que não está liberado para atuar. O resto, todos estão. Então o Palmeiras pode ter... mais uma vez, né, um time muito modificado. Uma matéria do nosso amigo Thiago Ferri, do GE, traz hoje que nos últimos 14 jogos, o Palmeiras mudou o time em todos. Então também não dá pra gente ficar aqui tentando cravar o que o Abel vai fazer na Copa do Brasil, viu, Márcio? Muito bem, e você, Danilo, tem algum cheiro aí? Não, eu imagino que, assim, esse jogador, eu acho que o fato de o Veiga ter sido 100% poupado, inclusive até do aquecimento, como disse o Flávio, indica que ele vai jogar. Eu acho que isso é um indicativo importante. O Vitor Roque, infelizmente, teve a questão da avó, mas acaba que para ele vai ser, no aspecto físico, ele vai ser usado. O Everton acho que não sai,
Marcos Rocha, eu imagino que tenha uma chance, sim, como aconteceu contra o Bolívar também. Lembrando, né? O Palmeiras ganhou de 1-0, mas está longe de estar definido, como eu disse no começo da live. O Ceará é um time que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, aliás, uma das surpresas aí dessa Série A até aqui. Então o Palmeiras pode revezar um pouco o elenco, mas precisa ter uma força considerável, né? É que aquilo, né? Hoje a gente olha para o elenco do Palmeiras, não consegue falar exatamente quem é titular e quem é reserva. Se sair o Emiliano Martínez e entrar o Aníbal, nem o sotaque muda, porque o Uruguai e argentino fala tudo muito parecido. Então, eu acho que o Palmeiras tem uma capacidade de rodar muito importante. Então tem um ou outro aí, mas difícil, viu, Massini? Para quem gosta de jogar aquele bendito Cartola, é bom não colocar ninguém do Palmeiras, porque, nossa senhora, que time difícil para adivinhar antes. Ô Danilo, inclusive esse final de semana, um seguidor palmeirense me mandou assim, e aí, já tem a escalação? Porque ele queria saber em quem apostar, em quem colocar no Cartola e tal, mas fazer o quê, né? Não tem, como eu disse, nos últimos 14 jogos, nenhuma escalação repetida, então é muito difícil. 1.800 assistindo em massa. Eu vou pela magia. Será que até o final da live a gente chega a 1.000 likes? Estamos quase em 700. Eu gosto de acreditar. Pessoal, já é apenas um garoto de 21 anos, tendo sido titular de 9 das 10 últimas partidas disputadas pelo Palmeiras. Ele só não foi titular contra o Bolívar porque o Abel optou por poupar alguns jogadores. Bom, e a Roma tem interesse nele, mas a tia Leila já deixou bem claro que só começa as conversas se o valor for acima de 120 milhões de reais, segundo a informação do site Boa VIP. Ele teve um começo bastante difícil, passou por uma fase de adaptação e hoje já ganhou a confiança do Abel Ferreira. Comenta aqui embaixo sobre essa possível venda dele para Roma. O que você acha disso? Show, pessoal? Então o vídeo foi esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Grande abraço e até a próxima!